História do direito brasileiro. As raízes romano-germânicas do direito luso-brasileiro são as seguintes. Daremos início ao estudo, buscando as raízes mais profundas do direito que você estudará nos próximos 5 anos, conhecendo o porquê de sermos vinculados a uma tradição denominada romano-germânica e o que isso representa. Neste tópico, é importante observar como se estrutura o sistema jurídico português a partir dessa perspectiva romano-germânica, que é o civil law, tendo como referência as ordenações portuguesas, as ordenações jurídicas chamadas afonsinas, manuelinas e filipinas. Quando se verifica o tratamento dado à jurisprudência pelo direito ocidental, há uma tendência no uso de 2 grandes sistemas de direito, que servem para uma base de instalação das diversas normatizações existentes nos estados. Os 2 sistemas derivam do direito romano. Esses sistemas podem ser sintetizados em common law e civil law. Common law, forte influência anglo-americana, baseada fundamentalmente em precedentes jurisprudenciais. A norma de direito é extraída a partir de uma decisão concreta, sendo aplicado por meio de um processo indutivo aos casos idênticos no futuro. Funda-se na percepção casuística de cada caso. Baseia-se no problema, sendo compreendido por meio de seus fatos relevantes. Civil law, predominante da Europa continental de tradição romana, prioriza o positivismo consubstanciado em um processo legislativo. A norma jurídica constitui-se em um comando abstrato e geral, procurando abranger em uma moldura uma diversidade de casos futuros. Nesse sistema, no civil law, as decisões judiciais não têm o condão de gerar eficácia vinculante para o julgamento de casos posteriores. Se, por um lado, a civil law, que traduz a ius civile do latim, descende do direito romano, o direito da common law deita em raízes em uma tradição autóctone. Se, por um lado, na civil law prevalece o pensamento abstrato dedutivo, tipicamente logística, por outro lado, no common law prevalece um raciocínio mais concreto, ligado a uma tradição empiricista própria da cultura anglo-saxã. Se, por um lado, para a maior parte dos autores, a civil law identifica como característica típica o primado do público sobre o privado, na common law, ao contrário, entende-se que há o primado da perspectiva privada sobre a pública. Retornando ao raciocínio. Se, por um lado, para a maior parte dos autores a civil law identifica como característica típica o primado do público para o privado, ou sobre o privado, na common law, ao contrário, entende-se que o primado da perspectiva privada sobre a pública. O sistema jurídico adotado no Brasil, por óbvio, seguiu a tradição portuguesa, que na época da chegada ao Brasil já adotara o sistema romano-germânico como sistema a guiar sua estrutura jurídica. Neste sentido, cumpre reafirmar que o sistema jurídico aplicado no Brasil não poderia deixar de ser o sistema português, devido ao processo de colonização, domínio português por excelência em terras americanas. No Brasil, nota-se que ocorreu a filiação à escola do civil law, que se fundamenta principalmente em outorgar
a lei como uma fonte imediata do ordenamento jurídico. Por consequência, os litígios judiciais são resolvidos por meio de subsunção do caso à norma constante da lei. Desta forma, embora hoje se fale haver no Brasil um fenômeno de aproximação do sistema romano-germânico com o sistema de common law, por tradição, ainda deve-se afirmar ser o Brasil um país de tradição jurídica, ao menos predominantemente romano-germânica, ou seja, de civil law. As principais ordenações jurídicas. As ordenações afoncinas, ou Código Afoncino, que vigorou de 1446 até 1514, falava sobre a primeira grande compilação das leis esparsas em vigor, as criadas no reinado de Dom Afonso V, que reinou em Portugal de 1438 a 1481. São divididas em 5 livros que tratam desde a história da própria necessidade daquelas leis, passando pelos bens e privilégios da Igreja, pelos direitos régios e de sua cobrança pela jurisdição dos donatários, pelas prerrogativas da nobreza e pela legislação especial para os judeus e mouros. O livro 4 trata mais especificamente do chamado direito civil e o livro 5 diz respeito às questões penais. Ordenações jurídicas manuelinas, ou Código Manuelino, que vigorou de 1521, com versão definitiva, até 1595. Foram obra da reunião das leis extravagantes promulgadas até então com as ordenações afoncinas, visando a um melhor entendimento das normas vigentes. A invenção da imprensa e a necessidade de correção e atualização das normas contidas nas ordenações afoncinas foram justificativas para a elaboração das novas leis. A estrutura de 5 livros foi mantida, algumas leis foram suprimidas ou modificadas e um estilo mais conciso foi adotado. Ordenações filipinas, ou Código Filipino, que vigorou das leis editadas de 1603 até 1916, sendo esta data a prescrição da matéria civil, pois a primeira Constituição do Brasil, de 1824, já revogou quase toda a ordenação filipina. Sobre as ordenações filipinas, temos a dizer que foram promulgadas em 1603 durante o reinado de Filipe II, 1598 a 1621. Compuseram-se da união das ordenações manuelinas com outras leis extravagantes em vigência. No período conhecido como União Ibérica, no qual Portugal foi submetido ao domínio da Espanha, que foi de 1580 a 1640, foram concebidas as últimas leis que o reino lusitano teve até ver o fim da monarquia no século XIX. As novas ordenações, foram necessárias devido à atualização com o direito vigente, pois algumas normas já estavam em desuso e outras precisavam ser revistas. Em seu livro 5, contém o conjunto dos dispositivos legais que definiam os crimes e a punição dos criminosos. Possibilitou a compreensão do direito como fruto da relação social que elege, na forma dos dispositivos legais, o que deve ser virtude social e o que deve ser colocado na condição de ilícito,
e não como um mero instrumento abstrato a regular a vida individual das pessoas. O contexto histórico que circunstancia o fenômeno das grandes navegações. A era das navegações e descobrimentos marítimos foi assim. A América e a Oceania eram totalmente desconhecidas pelos europeus da época. Foram interesses econômicos, a necessidade de acessar as mercadorias orientais, dificultada em larga escala após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, político, o interesse dos reis em ampliar seus domínios, e religiosos, a igreja que buscava novos fiéis em ampliar domínios, que estimularam as explorações marítimas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Retornando ao raciocínio, foram interesses econômicos, políticos e religiosos que estimularam as explorações marítimas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, no decorrer dos séculos XV e XVI, dando gênese ao fenômeno acima identificado como Era das Navegações e Descobrimentos. Nessa linha, há de se ressaltar o pioneirismo português, enfatizando as condições políticas e técnicas que levaram aquele pequeno reino a obter tanto êxito, projetando-se como potência europeia no decorrer dos séculos XV, principalmente, e nos XVI, ao alargar seus domínios por vários continentes. O Tratado de Tordesilhas e a divisão do mundo em Portugal e Espanha. É importante analisar o contexto histórico no qual o Tratado de Tordesilhas é o que substitui os termos de Bula Papal Intercoetera de 1493, no qual o Tratado de Tordesilhas, ao dividir o mundo entre Espanha e Portugal, acabou por demarcar os primeiros limites da América Portuguesa, ou seja, estabeleceu o território inicial do qual mais adiante seria denominado Brasil. O que foi a Bula Intercoetera? Foi definido como um tratado em maio de 1493, do Papa Alexandre VI, onde determinava que o Novo Mundo era dividido entre Portugal e Espanha. Procurou acordar e assegurar os direitos de Portugal e de Espanha. As novas terras descobertas por Cristóvão Colombo seriam da Espanha e, para Portugal, a costa da África. Tratado de Tordesilhas foi uma nova demarcação a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, dividindo assim o lado oeste para os espanhóis e leste para os lusitanos, para os portugueses, sendo firmado e reconhecido pela Espanha em 2 de julho e por Portugal em 5 de setembro do mesmo ano.